Dia primeiro. Tá faltando só do dia primeiro. Aí no outro dia o Márcio chegava, ela tudo certo. E ela ia entregar o envelope para ela mandar. Chegou a promoção Pedro. São 5.000 prêmios de R$500, 13 carros e 1 milhão. Quem eu quero não me quer. Quem me quer não vou querer. Ana, você tá sextando já? Não, eu tô triste. Eu tô de luto. Hoje eu não vou sextar. Por causa do que aconteceu com a Maria Mendonça? Não, porque eu tô na aula. Ah. Oh, Daiane. Essa foi ótima. Hoje eu não vou falar, tô vendo, hoje eu não vou falar nada com você sobre bebida, comida. Pois é, porque a senhora toda sexta-feira estraga no nossa sexta. Não, ninguém esperava, né? Aconteceu assim, algo que acho que ela conseguiu mobilizar o máximo de pessoas possíveis, porque era muito querida, né? Que aconteceu isso. Aí, igual eu tô falando com as meninas mais eu penso. Todo meu trabalho, todo mundo parou o que estava fazendo para ver noticiário, não? Ô, professora. Oi. Quando a gente vai para o estágio, é normal a gente achar que não sabe fazer nada, que não aprendeu nada? É normal, no primeiro dia, porque a rotina do hospital é diferente, né? A gente tenta fazer o mais próximo, mas acaba que tem algumas coisas que ainda não fica tão parecido, sabe? Mas com o passar do tempo, vocês vão pegando. O importante quando vocês chegam no estágio é saber nomenclatura, que é o termo técnico. É importante vocês lembrarem disso, porque muitas vezes vai usar o termo técnico, não é de sacanagem, nem de maldade, mas é porque já estão acostumados, entendeu? É hábito. Quanto mais conversa, vai usando o termo técnico. Aí, às vezes, está escrito algo que é um termo técnico lá, você vai olhar e falar assim, o que é isso aqui mesmo? Aí é bom ter um pouquinho de noção, não precisa saber tudo, porque são infinitos os termos técnicos, né? Mas tendo um pouquinho de noção já auxilia vocês, já ajuda, tá? Nossa, o que tá chegando próximo, nossa, misericórdia, eu tô ficando com medo, tô um pouco segura. Você é de qual turma, Daiane? Tô da ENF6. ENF 13? 6. 6? Isso. Ah, então já tá fase mesmo. Já é uma das que começou, né? Algumas pessoas da minha turma já foi, né? Aí tem uma parte que tá aguardando, mas já tá pertinho já. Ah, então tá quase aí mesmo, então. Mas vai dar tudo certo. É porque o que acontece? Se não tivesse a pandemia, o correto era, teve a aula, vocês estarem no dia seguinte, né, no dia alternado, fazendo estágio. Porque fica mais fácil para vocês assimilarem. Só que com a pandemia, ficou mais complicado, né? Tanto que vocês estão em casa, igual você falou, algumas pessoas estão indo, que o hospital está abrindo as portas aos poucos, porque também não pode colocar a saúde de vocês em risco, né? Nem a instituição, nem hospital. Então, fica meio que um impasse aí, né? Mas vai dar tudo certo. Vocês vão ver, é muito gostoso. Quando a gente chega lá e começa a fazer as coisas, rapidinho a gente atua. É muito bom. O segredo é nunca achar que se sabe demais. Se é alguma coisa que tá, se te deu uma pulguinha atrás da orelha, você não fala, você tem certeza que é, não faz, não. Se você está com um pouquinho de dúvida que seja, pergunta. Porque às vezes aquilo que você tem certeza demais é igual na prova. Eu tenho certeza que essa questão está certa, você marca lá, está errado. Aquilo que às vezes a gente tem certeza demais, ou realmente a gente sabe, ou às vezes a gente não sabe, faz errado. Então, como estágio é o período para vocês aprender, pergunta mesmo. Pergunta, explora do conhecimento de quem está lá.
que aí vocês saem de lá ótimos profissionais, né? Já saem com bastante noção, tá? Tá bom, professor. Vamos dar continuidade aqui, então. Você entrou alguém diferente? Não, todo mundo aí mesmo. Continuando. Então, a gente tinha falado aqui, que tinha falado no slide anterior, do percentual de incidência de quedas, né? Agora, a gente vai falar dos fatores individuais. O que pode fazer com que o indivíduo sofra essa queda, essa queda. Então, pode ser alterações na função cognitiva ou sensorial. Então, está relacionado com a acuidade visual, distúrbio de equilíbrio ou audição. As alterações que vão estar relacionadas à marcha vai ser as diferentes condições articulares, óssea e neuromotoras, que ele pode ter artrite, artrose, osteoporose, bursite, né? São vários problemas articulares e ossos, tá? E também vai ter o uso crônico de medicamentos. Quais são esses? Ansiolíticos, hipotensores, tá? Diuréticos e antidepressivos. Ansiolíticos são os remédios que são utilizados para quem tem crise de ansiedade. Hipotensores para hipertensão arterial. Diuréticos, né, para quem possui problema para eliminação, então geralmente tem incontinência urinária, os diuréticos eles são utilizados ou para ajudar na questão da hipotensão, né, abaixar a pressão arterial, ou para quem tem insuficiência renal, e os antidepressivos são para quem tem depressão. Então, esses remédios, eles vão fazer, a função deles é fazer o quê? Deprimir, que é abaixar os valores, né, para chegar na normalidade. Então, pode ser que abaixe demais a pessoa caia. Por exemplo, um hipotensor. Se a pessoa levanta muito rápido, ela vai ter uma hipotensão postural. Aí ela levantou e tá assim, quando a senhora já tá lá no chão, tá? Às vezes, eu estava vendo um vídeo essa semana, que eu sempre procuro vídeo para colocar na aula. Essa matéria daqui não tem muito vídeo até agora, né? Vai ter mais para frente, agora no finalzinho, que eu trago mais vídeos para conceituar para vocês. Então, eu procurando um vídeo, a menina colocou um piercing no umbigo, ela caiu no chão. Porque ela teve uma escala, teve uma baixa de pressão. Na hora que a moça passou o piercing, ela caiu. Então, são casos de quê? De hipotensão, tá? Abaixa a pressão demais, a pessoa acaba descendo junto, né? Ela cede e sofre a queda. Então, quais que são as consequências relacionadas à queda? Então, a gente sabe que a queda é responsável por 70% das mortes acidentais em pessoas acima de 75 anos. Por quê? São decorrentes de fraturas, né? A gente sabe que o nosso osso, ele também possui sangue. Então, se a gente quebra um osso, né, tem uma fratura no osso grande, ele corresponde a um valor muito alto de volemia, que é de sangue, né? E para um paciente idoso sofrer uma perda dessa, é um déficit muito grande. Tanto que tem a comparação de crianças que também são sujeitas à queda e idosos que apresentam 10 mais vezes hospitalizações e 8 vezes mais morte consequente à queda. Então, mesmo que as crianças também sejam suscetíveis à queda, o idoso ainda consegue ganhar, ele consegue atingir um patamar alto de mortalidade e de internação hospitalar. Então, aproximadamente 5% dessas quedas, elas vão resultar em fraturas. De 5 a 10 vão ser ferimentos importantes que vão necessitar de cuidados médicos, sendo desses idosos normalmente atendidos dentro de 6 meses pelo mesmo motivo. Então, estima-se que o paciente idoso ele é propenso a cair 2 vezes ao ano. Tá? Aqui a gente tem uma imagem de fratura da cabeça do fêmur, né? Então, aqui é a... Deixa eu pegar aqui. A setinha para mostrar para vocês. Então, essa parte aqui, ó, é a fratura, tá? A cabeça do fêmur, o fêmur. Essa aqui que está ligando, essa aqui que está fazendo o ligamento é o quê? A pelve, né? Ele encaixa na pelve. Então, o osso se rompeu de forma que ficou a cabeça na pelve e o restante ficou para fora, tá? Então, tem que fazer o ligamento aqui, senão a pessoa fica assim, ó.
meio manca de um lado, tá? Ela não consegue apoiar na perna que sofreu a fratura, tá? Aí aqui tem que ser um procedimento cirúrgico, coloca pino, platina, titânio, enfim, que o médico achar melhor, né, como fixação, mas é uma cirurgia bem complicada. Por quê? Um paciente idoso que vai demandar de um pós-operatório com muito cuidado, às vezes o operatório em si já é um risco muito grande para ele. Extravasamento de sangue, risco de ter diabetes, pressão alta, e às vezes não tem como fazer, não dá para falar sozinho, então tem que submeter esse paciente à cirurgia. Então, nem sempre, 100% das vezes, o paciente ele tem algum problema, alguma comorbidade, ele vai entrar no bloco cirúrgico e ele vai sair com vida. Algumas vezes, mesmo tentando fazer um procedimento de urgência, emergência, né, pisando na vida do paciente, não consegue por outras condições que ele já tem instituída a ele, tá? Então, a gente vai ver aqui as repercussões da queda. Então, o que a queda pode causar para o paciente idoso? Então, elas têm um significado de decadência e fracasso, gerado pela percepção de queda e incapacidade do corpo, potencializando, assim, o sentimento de vulnerabilidade, ameaça, humilhação e culpa. Então, o paciente idoso, quando ele cai, ele se sente o quê? Inútil, né? Ele fala, como assim? Eu não posso andar sozinho, que eu tô caindo no chão, o que eu tô virando, né? Ele se auto-degrime, né? Ele se sente incapaz. Então, com isso, vai haver a ruptura com o cotidiano e a estranheza de uma nova situação, podendo gerar, assim, a dissolução da identidade e das situações mentais. Então, de acordo, né, com esses acontecimentos, esse fato da queda, o paciente pode agir de uma forma brusca consigo mesmo, né? Ele pode se sentir incapaz, inútil, né? E isso é muito grave para ele, né? Porque ele vai ter o quê? Um processo de depressão instalado além dessa queda que ele sofreu. Então, às vezes, pensar e repensar sobre a reabilitação em uma emergência é sempre um desafio, porque o pensamento do reabilitador deve estar presente na situação vulnerável da gravidade, na linha tênue entre a vida e a morte que compõe o cotidiano da emergência. Então, é o que eu estava falando com vocês. Nem sempre levar o paciente para o bloco cirúrgico quer garantir que ele vai voltar para casa com vida. Às vezes, vai tentar fazer o melhor possível e ele vai morrer ou vai entrar no estado vegetativo. Então, assim, a pessoa que trabalha nesse ramo, ela tem que ter a consciência de que ela sempre está fazendo o que está dentro da limitação dela. Porque além dela se sentir incapaz com ela mesma, né, ela se sente incapaz de não ter conseguido realizar o desejo da família de recuperar esse familiar, tá? Então, a partir desse momento, no qual a prioridade se afasta, né, dos riscos de morte, é manter a vida até a plenitude desta. Então, a gente quer que o paciente mantenha a vida saudável até o fim da vida. Então, as estratégias, as técnicas e o pensar na reabilitação tem que ser em parceria. Então, o que seria em parceria? É a família, o cuidador ou técnico de enfermagem que pode assumir esses cuidados com o paciente e a fisioterapia. Por quê? A reabilitação, ela vai ser uma maneira de causar um bem-estar durante a internação do paciente na UTI, também nas unidades de saúde básica, no domicílio, nos home care, e também deve ter treinamento e capacitação das pessoas que vão fazer essa atuação. Por quê? A pessoa tem que entender por que tem que fazer aquele movimento. A pessoa tem que entender por que o paciente está naquela situação. A pessoa tem que entender que se ela deixar de fazer hoje, deixar de fazer amanhã, aquele membro vai atrofiar. Então, muitas vezes, isso depende mais de quem está envolvido no processo de cuidado do que do próprio paciente em questão. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado na hora de fazer as manobras. O que tem naquele... Deixa eu voltar aqui. O que tem naquele vídeo que eu mostrei para vocês lá atrás, na última aula? O fisioterapeuta, ele faz atendimento home care, correto? E ele estava mostrando a movimentação que era para ser feita. Lembra que ele deixou bem claro que qualquer pessoa podia fazer aquele exercício? Por que ele falou isso? Ele faz uma adaptação do que ele aprendeu para que qualquer um consiga desempenhar, fazendo o quê? Um resgate da memória muscular. Então, quando o paciente sofre uma perda,
ou até mesmo um dano relacionado a algum procedimento médico, ou até mesmo um trauma, a gente tem que tentar buscar que aquilo volte ao normal, né? A gente tem que ser capaz de fazer aquela atividade. Se a gente não é capaz de fazer, a gente não faz de qualquer jeito, a gente pede um treinamento, né? Geralmente os home cares, eles fazem treinamentos para isso, tá? Eles fazem treinamentos para permitir que a pessoa consiga atuar nessas situações. Agora a gente vai falar um pouquinho de diabetes mellitus. O que é diabetes mellitus, né? Todo mundo fala de diabetes. Eu vou mostrar primeiro para vocês um vídeo que eu tenho sobre, que mostra para vocês como que é a diabetes em si, como que ela acontece. Aí, depois que eu mostrar esse vídeo para vocês, eu vou explicar para vocês por que o paciente tem tanto comprometimento, né? Tem tantos problemas relacionados à diabetes. Deixa eu só abrir aqui. Que isso? Eu nem tenho vídeo no Zoom? Oxe. Tá doidinha, nem tem canal. Peraí, gente, só um minutinho. Que eu acho que ele abriu o lugar errado aqui. Foi tudo agora. Maravilha. Desconto, parcelado em até 12 vezes no cartão ou 5 vezes. Vocês que estão em casa estão conseguindo escutar direitinho o vídeo? Não, só o anúncio. Ah, então era isso mesmo. Era só para saber. O vídeo da luz, tá? Eu acho que você já está acertando, hein? Agora eu vou colocar aqui. Peraí.
Legal o videozinho, né? Explica tudo detalhadinho, fica mais fácil. Porque explicar essa questão celular é tão complexa e fica chato. No videozinho fica tudo animadinho, mais fácil de entender. Vocês gostaram do vídeo, meninas? Ele é bem mais fácil de entender, né? Porque essa questão é de microbiologia. Muito legal. Essa questão de microbiologia é chata para explicar, né? Então, já mostra o que acontece dentro do nosso corpo. Então, como a gente pôde ver, a pessoa que é diabetes, ela tem um aumento da sede, o aumento da fome e aumento da micção, que é a vontade de ir ao banheiro. Então, a gente está mostrando aqui, nessa questão de urgência. Obrigada, meninas. Está mostrando aqui nessa questão de urgência, né, que os problemas relacionados à diabetes, eles vão ser ou cardiovasculares, né, como as doenças coronarianas, complicação arterial ou nos membros, além de comprometimento vascular nos rins e retina. Então, o paciente vai ter um problema renal, ele vai ter a retinopatia diabética, porque o nosso olho, né, a nossa retina e o nosso cérebro, ele tem atração por glicose. Então, se o paciente que tem diabetes não faz o controle e ele come alimentos que vão gerar glicose na sua quebra final em excesso, ele vai prejudicar esses dois órgãos, que é a nossa retina e o nosso cérebro, tá? Então, pode estar relacionado a um desses dois, dessas urgências. E por que os idosos são mais susceptíveis a ter problemas relacionados a diabetes? Lembra que eu falei com vocês que ele tem uma alteração na língua, que aumenta os espaços, fazendo com que ele tenha mais atração por sal e açúcar? Né? Então, é por isso que ele tem mais chance de ter um problema, tá? Relacionado a diabetes. Outra coisa também que o paciente vai apresentar é perda de peso em excesso, fadiga, prurido valvar, infecção do trato urinário de repetição, tá? E que são clássicos, normalmente, as emergências, né? O que vai realmente fazer com que o paciente vá parar num centro de emergência, né? Na UPA da vida, é o valor da glicemia, né? A taxa de glicose descompensada. Então, o paciente idoso, ele não tolera mais de 300, tá? Se ele chegar a mais de 300, a gente tem que correr com ele para o médico. Porque, às vezes, tem paciente que vai ter alucinação, ele vai ficar agressivo, né? Então, assim, a gente vai ter que levar ele para o médico fazer o controle, tá? Aí o médico faz a administração de líquidos, né? Que líquido, soro, a gente fala que é o Ringer, né? Que não tem glicose, a gente vai dar o Ringer para ele, vai dar as medicações intravenosas para fazer um efeito mais rápido. Enfim, a gente já tem todo o protocolo quando o paciente tem uma hiperglicemia. Agora, quando o paciente tem uma hipoglicemia, que é a taxa glicêmica menor do que 50, a gente administra soro glicosado, tá? Ou glicose hipertônica. Glicose hipertônica é desse tamanho assim, são 10 ml. Geralmente a gente dá 2 ampolinhas para o paciente acompanhar, para subir, tá? Não pode dar muito, senão sobe demais. Porque a glicose hipertônica ela é até melada, de tão doce, tá? Aí ela, como a glicose já vai estar do jeito de ser utilizada, né? Não precisa de ter quebra, então ela tem uma ação mais rápida. Então, a gente sabe que quais são os problemas que vai causar com que o idoso tenha uma emergência e uma urgência na terceira idade. Diabetes, a gente falou, queda, acidente vascular encefálico, Nossa, esqueci o outro. Vamos voltar cá, parece que eu esqueci. Diabetes, as quedas, acidente vascular encefálico, pneumonia, angina e arritmia. Agora a gente vai falar sobre a hipertensão arterial sistêmica, né? O que é a hipertensão arterial sistêmica? É o valor pressórico acima de 140 por 90 milímetros de Hg. Tá? Então, esse paciente, novamente, eu vou falar com vocês que ele está fazendo aquele sistema que a gente conhece como renina, angiotensina e aldosterona. É um processo de compensação do corpo para tentar aumentar o débito cardíaco.
só que em contrapartida, ele aumenta a pressão. Então, o paciente, né, que vai ter esses problemas, geralmente ele tem acima de 65 anos de idade. E nessas emergências, nesse nível aumentado, ele pode acabar causando também, né, provocando um agravamento na saúde, que é o acidente vascular encefálico. Por quê? Se o paciente tem uma hipertensão arterial, provavelmente ele também vai ter um aumento do colesterol. Se ele tem um aumento de colesterol, né, ele vai ter que tomar remédio por causa de colesterol alto, ele pode ter o quê? Placa de aterosclerose. Então, se ele aumenta a volemia, ele vai fazer com que o sangue passe com mais força dentro do vaso, né? E se o sangue passa com mais força, ele pode fazer o quê? Deslocar essa placa de aterosclerose ou apenas uma parte dela. Quando se desloca uma parte da placa, a gente chama de êmbolo, tá? E quando tem essa deslocação desse êmbolo, o paciente pode fazer o quê? Um acidente vascular encefálico isquêmico, tá? Então, por isso que uma consequência pode acabar gerando a outra. Então, se a pressão estiver muito alta, geralmente a gente coloca a medicação debaixo da língua. A gente coloca um captopril debaixo da língua e corre com a pessoa para o médico. O captopril ele é um medicamento de ação rápida, então ele abaixa a pressão mais rápido, tá? E outra coisa também que é considerada uma urgência na terceira idade é o famoso DPOC, que são as doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Dentre dessas doenças, a gente tem enfisema, bronquite crônica e asma. Essas três são caracterizadas doenças de terceira idade, digamos assim, que é o famoso DPOC. Se você ouvir falar, o paciente tem DPOC, que é enfisema, não quer dizer que são duas coisas diferentes, não, tá? A DPOC é tanto a enfisema, quanto a bronquite e a asma. É o grupo das três que são consideradas doenças pulmonares obstrutivas crônicas, tá? Porque tem gente que acha que DPOC é uma coisa e enfisema é outra. Não é. DPOC é somente o nome do conjunto delas, tá? Então, o que é a enfisema? Ela vai ser um problema nos brônquios, onde ela é causada por fumo, tá? Cigarro. Falei que eu não ia falar de comida. Nem de bebida, cigarro. Não vou brigar comigo hoje, não. Então, a enfisema é causada por quê? Pela fumaça do cigarro, é que ela vai acabar lesando os brônquios. A bronquite é a infecção brônquica, tá? E a asma, ela vai ter infecção e estreitamento dos brônquios por causa de edema, tá? Então, todas as três são graves, tá? E em caso de crise, a gente tem que descobrir o que está causando. No caso da asma, dessa crise, pode ser poeira, ácaro, mofo. Então, a gente tenta afastar o paciente desse contato. No caso da bronquite e da enfisema, pode ser ou a fumaça, a poluição do ambiente, e na enfisema, mais especificamente, o cigarro ou a fumaça, né? Quem trabalha com fogão a lenha, carvoaria, essas pessoas têm enfisema. Não é do dia para a noite que aparece, é com o passar do tempo. Tá? Geralmente, os pacientes que fumam, eles são característicos. Eles têm uma... Não é como se fosse uma secreção, mas a saliva é um pouco mais grossa. E eles ficam o tempo inteiro raspando, como se estivesse raspando a garganta, assim. Como se tivesse alguma coisa, né, impedindo a passagem. Isso vai acontecendo por causa do cigarro, tá? Lembra que eu falei com vocês que a gente tem uma secreção fisiológica que é normal, mas ela não faz mal? Por causa da nicotina do cigarro, ela vai tornando essa saliva mais espessa. É como se fosse tipo uma cola, né? Ela fica no aspecto da cor de uma cola e ela é mais como se estivesse agarrado mesmo ali na região da garganta do paciente, tá? Então, esse também é um caso que se o paciente apresentar falta de ar, dificuldade para respirar, em frequência respiratória menor do que 12, a gente corre com o paciente para o médico, tá? Professora, eu não vou correr no meu carro? Não, SAMU. Porque se ele precisar de oxigênio, SAMU tem, no seu carro não, tá? Agora a gente vai falar também um pouquinho do câncer, né? O câncer, a gente sabe que são doenças que na terceira idade, na maioria das vezes, ela progride para uma forma terminal, porque o câncer ele se espalha de forma muito rápida, né? Então, os pacientes eles vão estar
apresentando algum problema, né, relacionado ao aparelho gastrointestinal, como uma obstrução, perfuração, hemorragia ou enterocolite, que é a infecção intestinal, e nas urgências oncológicas urológicas, que são urinárias, que é relacionada ao rim, o paciente vai ter hematúria. Anotem na apostila de vocês, se vocês não sabem. Hematúria é presença de sangue na urina, tá? Que também significa que o tumor está progredindo, que está havendo uma complicação desse quadro. Então, os pacientes que estão em uso de quimioterapia e radioterapia como forma de tratamento, eles podem apresentar mucosite. O que é mucosite? Infecção da mucosa oral, tá? E isso é normal, por causa da sensibilização que a quimioterapia e o rádio faz com o organismo do indivíduo. Então, além disso, eles vão ter uma dificuldade de manter o seu equilíbrio nutricional. Geralmente, eles vão para a quimioterapia até dispostos, quando volta prostrado, apático, se come, vomita o tempo todo. Então, nesses casos, o paciente que tem o tratamento oncológico, ele faz um acompanhamento mais rigoroso, tanto com um dentista para ver a questão da mucosite, para evitar que ele perca, né, a sua arcária dentária, se ele ainda possui ela, e a nutricionista para garantir que ele tenha a nutrição adequada, tá? Então, diante disso tudo que a gente viu sobre o câncer, né, é importante, enquanto profissional da área da saúde, né, de enfermagem, as ações com o paciente oncológico, principalmente no atendimento de urgências, nas unidades críticas e de emergência, também diminuir o risco e o agravo do quadro, que podem ser evitados em ações rápidas, efetivas e adequadas. Então, nas últimas 2 décadas, né, o tratamento do prognóstico do câncer ele tem evoluído muito, e muitas mortes são evitadas. Entretanto, o medo do fim, ele causa uma dor, e a separação dos entes queridos também é um fato que, um fardo, né, para quem recebe esse diagnóstico. Então, cabe a nós tratar com sensibilidade a família e o paciente decorrente dessas situações. Porque antigamente, eu não sei se todo mundo lembra disso, antigamente você recebeu um diagnóstico de câncer, era você assinar seu atestado de óbito, né? Era saber que você ia morrer. Hoje a gente sabe que tem tratamentos mais avançados, tem como fazer retirada, né, do câncer e a pessoa viver um pouco mais. Se ela fizer um tratamento precoce, descobrir no início, ela consegue erradicar a doença. Enfim, tem outras maneiras de melhorar a situação do paciente. Porém, antigamente não era visto dessa forma, né? Era visto como assim, você tem câncer, você vai morrer. Pronto, acabou. E, assim, às vezes, o paciente, ele vem várias questões na cabeça dele. É medo. Medo do quê? Medo de morrer e não saber como que vai deixar a família. Isso não é só no câncer, mas em qualquer patologia. O medo, a dor e a tristeza dos familiares, eles vêm junto com a morte. Então, o medo para o paciente é que, como que eu vou deixar minha família? Eu tenho meu negócio, quem vai tocar meu negócio? Né? Aí vocês podem pensar, nossa, mas que coisa mesquinha, né, professora? Pensar quem vai tocar o negócio, mas é a insegurança do paciente. Cada paciente vai ter insegurança naquilo que mais dói para ele, né? Aquilo que ele mais tem medo de perder. Tem algumas pessoas que é família, outras pessoas que é um trabalho que lutou a vida inteira para construir. Enfim, isso depende de cada indivíduo. A dor relacionada a esse processo, né, que ele vai estar sentindo, e a separação dos entes queridos, né? Muitas vezes os entes queridos não estão prontos para dizer adeus. Até porque ninguém está pronto para dizer adeus para alguém que ama, né? A gente não aprendeu a dizer adeus, né? A gente diz até logo, a gente não diz um adeus. Um adeus é mais doído, é mais difícil de ser falado. O link vai cair, gente. Entrando no link novamente, por favor, para a gente finalizar essa parte, porque hoje eu vou parar com vocês aqui e na próxima aula a gente volta a falar de agressão e abuso, senão a gente vai adiantar muita matéria e a gente vai terminar antes do tempo, tá? Aí entre só para a gente terminar de concluir esse slide aqui, tá ok?